norma há tantos anos, né? Não dá para dizer que há 20 anos, com certeza não. Há mais de 20 anos, né, Norma? Muito mais. Enfim, há 30 anos. Há mais de 30. Há mais de 30. Exatamente, há mais de 30. E eu estava comentando antes, né? A gente não vê o tempo passar, a gente não se dá conta da passagem do tempo, né? Enfim, então é isso. Bom, eu acho que o pessoal está chegando. Como é que estão os números de pessoas aqui? Então, já tem um bom número, a gente tem que começar o evento, aproveitar a Norma, tudo que a gente puder aproveitar nessa hora. Eu acho que a gente então já vai dando início, né? Queria dar boas-vindas ao público presente, mas especialmente a Norma, né? Normalmente quem coordena os eventos é a Anne, na nossa instituição. Hoje a gente teve uma quebra de protocolo em função de toda uma ligação que eu tive e tenho contigo, né, Norma, de tantos anos, né? 30 anos, agora a gente estava aqui vendo o tempo, né? A Norma foi minha professora no CEAP, foi minha supervisora por muitos anos, né? Então, é um prazer, assim, por isso que eu estou aqui coordenando, Norma. Bom, antes de te apresentar, queria comentar, assim, para o pessoal, que a gente está fazendo 20 anos, mas, com certeza, antes desses 20, eu e a Anne, a Ana e a Vera Matos, nós procuramos a Norma para fazer uma supervisão. Tivemos algumas supervisões com a Norma para montar o currículo do curso. E eu acho que é importante dizer, Norma, que a gente mantém uma parte assim do que a gente viu ali contigo, a gente mantém. Tanto que eu lembro até hoje do termo psicopatologia diferencial, que foi uma ideia tua e que a gente mantém até hoje. Então, um prazer, eu vou apresentar a Norma, que tem um vasto currículo, né? Então, vamos ao currículo da Norma. Para quem não conhece ela, né, acho que muitos conhecem, mas enfim, ela é graduada em Medicina pela Universidade... Pessoal, entrar? Tudo bom? Não querem entrar? Isso, gente, eu peço que desliguem os microfones, eu não falei no início. Ana Luísa está com o microfone aberto. Ana Luísa, por favor, desliga o microfone. Eu já estava esquecendo de fazer esse comentário, porque é bem importante, assim, que mantenham desligados os microfones, né? E, enfim, para a gente poder dar seguimento e aproveitar também esse momento especial para a gente, né? A gente convidou a Norma também pelos 20 anos, então é um evento também especial. Porque o jantar é às 8 horas ou às 9 horas? Meu bem, está começando aqui. Tá. Então, a Norma ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Psiquiatria Infantil pela Universidade de Paris e atualmente professora aposentada da PUC, ex-coordenadora do Grupo de Interconsulta em Psiquiatria Infantil do Hospital São Lucas, supervisora do Centro de Estudos e Pesquisa e Atendimento da Infância e Adolescência e professora convidada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem experiência na área de medicina com ênfase em psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas: interconsulta em psiquiatria infantil em hospital geral, psicopatologia da infância e da adolescência, desenvolvimento da personalidade, observação de bebês, gemilitude e processos de luto. Acho que eu já falei tudo, né, Norma? Então, eu vou passar a palavra para ti, porque eu acho que tu tem muito a contribuir. Tu vai falar de um texto que a gente já circulou bastante no IPSE, que é associado, quem já foi aluno, quem é aluno, né, já teve contato com algumas contribuições desse texto em especial, mas eu passo a palavra para ti, Norma, para a gente poder te escutar. Obrigada. Estão me ouvindo bem agora? Sim, tá. Muito bem. Gente, eu estou muito honrada e muito alegre com esta possibilidade. Honrada por ter sido convidada para participar, para compartilhar, para festejar, afinal de contas, 20 anos, não é pouca coisa. É muito bonito. E, além disso, eu brinquei um pouquinho antes com a Soraya, eu me sinto um pouco avó do IPSE, porque o IPSE deu os seus frutos, tem os seus filhos, e eu fico muito feliz, realmente, de
da Soraya ter pensado e me convidar para compartilhar, e mais ainda pelo fato da ideia de revisitar um texto que foi, de fato, um texto importante para a gente e que se tornou, então, um texto também útil para vocês. É um texto que a gente considera um texto que facilite, que contribua, na verdade, para a formação na nossa área, dos psicoterapeutas, e especialmente na área da infância. Então, a ideia de revisitar vocês e o texto e ver nestes 20 anos o que aconteceu, o que se mantém, o que se desdobrou, né? Também foi um convite muito, muito feliz. Eu acho que a gente pode colocar só o texto para as pessoas que não conhecem saber do que eu estou falando. Fernanda. Fernanda vai auxiliar na projeção. Bueno, tá bem. Só um momento. Esse texto... isso. Tá. Então, este foi o título, não é, que nós demos, e o texto é o próximo, Fernanda. Tá. Este é o texto que a Esther e eu trabalhamos neste ano. A nossa motivação foi assim. Este ano, o Fred Pine foi convidado da jornada anual do CEAP. O Fred Pine era, naquela ocasião, ainda é, pouco conhecido na nossa área, mas ele participou, junto com a Margarete Mahler e junto com a Anne Miller, ele participou do nascimento psicológico da criança e de toda a pesquisa que deu origem à teoria da Mahler e às publicações da Mahler. E ele nos incentivou muito a este processo de integração. É do Fred Pine a seguinte ideia, de que a psicanálise, para ele, é formada por 4 psicologias. A psicologia da pulsão, que vem de Freud, a psicologia do ego, que se desdobrou logo após, a partir, sobretudo, da Anna Freud, a psicologia das relações de objeto, com muita gente, especialmente a Melanie Klein, e a psicologia do self, que já nasce nos Estados Unidos com o Kohut. Mas a ideia destas 4 psicologias integradas foi uma das nossas principais motivações para esta visão, que é uma visão que a gente passou a trabalhar, a utilizar, a fomentar, no sentido da gente ter a liberdade de entrar dentro, tanto quanto possível, entrar dentro das teorias, valorizá-las, tentar entendê-las e, eventualmente, fazer as pontes que nos façam sentido e que nos façam sentido com a nossa experiência. E a outra motivação, na ocasião, e até hoje é assim, mas na ocasião nós estávamos muito voltadas para a psiquiatria do bebê, direta, para a observação, para a intervenção, para o bebê. Isto vocês vão ver, e aliás vocês já viram no título desta palestra de hoje, digamos que a psiquiatria já é um spoiler, da psiquiatria do bebê, nós avançamos realmente para o desenvolvimento precoce com uma outra dimensão. Nós trabalhamos, esse texto está montado em cima de 2 quadros. O primeiro quadro mostra o desenvolvimento dos autores a partir de Freud, chegando nas gerações próximas até a psiquiatria do bebê. E o segundo quadro é um quadro cronológico. Vamos ver os quadros. Fernanda, por favor.
Então, aqui nós temos o primeiro quadro, evidentemente, a partir de Freud. Esse quadro foi montado a partir da nossa experiência específica na área de psicanálise infantil. Então, é muito interessante a gente ver a força da psicanálise infantil na psicanálise em geral. Por quê? De Freud, nós temos as famosas controvérsias entre Anna Freud e Melanie Klein. Ah, eu vou ver uma coisa aqui. Não. Eu queria uma setinha, mas eu vou mostrar assim mesmo. Então, Anna Freud e Melanie Klein. Estas duas figuras, ambas sem dúvida geniais, elas dão origem a uma série de desdobramentos teóricos que nós vamos chegar aqui embaixo na psiquiatria do bebê, com os autores, na época, o que nós chamamos os autores atuais. Mas nesta passagem nós temos primeiro Anna Freud e Melanie Klein. E ocupa um lugar central que permanece até hoje nas nossas teorizações e na nossa clínica, lugar central para o Winnicott. O Winnicott, neste momento, era eles eram contemporâneos e o Winnicott fez parte do grupo intermediário. Ele realmente, existe uma fotografia em que ele aparece exatamente entre Anna Freud e Melanie Klein. O que nos importa é a influência destas pessoas, destes grandes teóricos, sobre os autores. E aqui vocês veem todos estes traços, são traços de influências. Por exemplo, aqui deste lado, nós temos o grupo mais ligado a Anna Freud, Spitz e Bowlby, inglês, e na França, na Europa, mas logo adiante nós temos Kohut, Erickson e Mahler nos Estados Unidos, Fred Pine nos Estados Unidos, Jacobson nos Estados Unidos, Daniel Stern e Brazelton nos Estados Unidos. Então, toda a psicanálise americana, ela se baseou, sobretudo, na psicologia do ego, porque o Hartmann e Levenstein, mas sobretudo Hartmann, foram da Inglaterra, migraram para os Estados Unidos e deram origem a um grupo muito forte, tanto de psicologia do ego, quanto o nascimento da psicologia do self se faz com Kohut nos Estados Unidos. Do outro lado, nós tivemos na orientação de Melanie Klein, Bion, Winnicott e Bion. O nosso Davi Zimmermann diz que, sem dúvida, não há dois autores mais próximos do que Winnicott e Bion, ambos ligados a Melanie Klein e ambos dando um enorme peso e importância à figura materna. Este peso à figura materna, a continência do Bion, a mãe suficientemente boa do Winnicott, aqui nós já estamos claramente entrando na nossa área. Ainda na área da Melanie Klein, nós temos a Frances Tosten, o Donald Meltzer, a Esther Bick. Estamos indo na direção da psiquiatria do bebê. Eu queria chamar a atenção de vocês, nesta passagem, para a formação do André Green. André Green é um grande teórico, faleceu há pouco tempo. Nós sempre trabalhamos com o texto dele, A Mãe Morta. Ele não trabalhou com crianças, mas ele diz que 3 autores são os mais importantes para ele. Quais são esses autores? Winnicott, Bion e Lacan. Então, esta é uma outra abordagem deste quadro e do que nos levou a pensar essa integração, essa proposta, esse ensaio, essa tentativa de integração, que esta se mantém. Esta seria um dos aspectos que essa busca de integração ainda é pertinente, sim.
a integração com o cuidado de manter o respeito a cada teoria intrínseca, mas também com a possibilidade de nós estabelecermos as pontes que nos parecerem interessantes. Então, para Green, Lacan, Bion e Winnicott são as 3 fontes principais para a sua própria teoria. Seguindo deste lado de Lacan, nós temos Pierre Olagnier, que também contribui para o desenvolvimento precoce de uma forma muito importante, com a violência primária e com toda a sua teorização, e Laplanche, que diz que a gente deve fazer os textos trabalharem, e sem dúvida é uma das nossas inspirações. Este grupo lacaniano importante é um grupo que se demarca pela originalidade do seu próprio pensamento. Laplanche é próprio, Pierre Olagnier é própria, e nós chegamos na área de Lacan a Sylvia Bleichmann, que na época vinha muito a Porto Alegre, agora já faleceu, e deixou muitas lembranças e muitos livros e muita experiência clínica. Eu vou passar rapidamente aqui embaixo, porque nós chegamos aqui. Sylvia Bleichmann é argentina, Arminda Berasturi também é básica para o trabalho com crianças e com o trabalho com bebês, Antonino Ferro, Yane Alvarez, Bertrand Kramer, Sérgio Lebovici, Soulé, Paulina Kernberg, Selma Freiberg, Brazelton e Stern. Nós escolhemos também neste quadro, evidentemente eram os autores que nós conhecíamos mais, porque vários deles tinham vindo a Porto Alegre. Bolas veio a Porto Alegre, Joyce McDougall veio a Porto Alegre, Otto Kernberg veio várias vezes a Porto Alegre, Fred Paine era o nosso convidado, Brazelton veio a Porto Alegre, Paulina Kernberg, Michel Soulé, enfim, nós tivemos Antonino Ferro, Anne Alvarez, a Silvia, enfim. Eu acho também importante este vínculo direto que nós tivemos oportunidade, o meio de Porto Alegre, na época também, o nosso colega Salvador Célia participou muito desta vinda das pessoas, e isso tudo nos fez nós nos aproximarmos mais desses diferentes pensadores. Eu vou contar para vocês uma história que eu acho sempre muito bonita. Eu assisti o Bowlby num determinado congresso em que as pessoas perguntavam para ele: professor Bowlby, o senhor considera que a teoria da Margaret Mahler se aproxima da sua, é próxima da sua? E a resposta dele é a resposta que nós podemos ter. A resposta dele foi: vocês aqui estudem e vejam. Eu produzi e pensei e fiz a minha experiência e a minha teoria. Se elas têm pontos de contato ou não, isto cabe a quem estudá-las, que é o que a gente está fazendo. Agora acho que podemos passar para o segundo quadro. Por favor, Fernanda. Este é um quadro em que nós organizamos cronologicamente os conceitos destes autores aos quais nós nos referimos. Freud, Erikson, Melanie Klein, Winnicott, Bion, Mahler, Spitz, Kohut. Cada um deles contribui com os seus conceitos para o desenvolvimento, sem dúvida, para o desenvolvimento precoce. Nós colocamos, e isso é datado, nós colocamos como título deste quadro o desenvolvimento pré-edípico ou pré-genital. Hoje nós diríamos, sobretudo, o desenvolvimento pré-verbal ou o desenvolvimento precoce, com uma importância crescente. Do ponto de vista cronológico, eu não vou ler cada uma destes conceitos e destas fases que nós conhecemos.
Mas eu vou lembrar para vocês uma outra frase interessante do Fred Pine. Ele dizia: a criança no 2º ano de vida, ela está na fase anal, ela está no processo de separação e individuação, ele está na subfase de reaproximação, trazendo outros referenciais, ele está organizando a identidade de gênero, por exemplo, que é colocada pelo Stoller, e a resposta dele é também uma resposta que nos importa do ponto de vista de integração. A resposta dele é: em todos estes, a variabilidade, a complexidade do desenvolvimento permite que a gente identifique e a gente pense que aspectos de cada uma destas fases aparecem ora num momento, ora no outro momento, de acordo com a experiência, de acordo com o ambiente, isto forma o desenvolvimento. Então, é por isso que todas estas fases e todos esses conceitos, vistos do ponto de vista cronológico, eles merecem uma visão que vai ser dirigida pelas pessoas que nós tivermos diante de nós, com toda a variabilidade individual de cada criança, e de cada criança com o seu cuidador, com a sua mãe, e de cada criança no adulto que nós tivermos. E aqui nós temos todo o valor do desenvolvimento precoce. Mas, enfim, então, dando uma volta breve pelo nosso quadro, nós temos em Erikson, eu vou utilizar o Erikson daqui a pouco. O Erikson foi, destes teóricos do desenvolvimento, o único, talvez, que se deteve, fez questão de fazer o desenvolvimento da primeira idade dele até a última. Então, nós vamos utilizá-lo como metáfora para este trabalho de integração. Aqui, ele tem o 1º ano de vida, com o que ele considera mais importante. É interessante a confiança básica do Erikson, que vai se desenvolver ao longo, de formas diferentes, com nomenclaturas diferentes. Esta confiança básica, ela é essencial no desenvolvimento precoce e ela depende sempre do objeto. Seja a mãe suficientemente boa, seja a mãe do Bion que faz a reverie, que faz a continência. Eu procurei a mãe na Mahler, ela não aparece diretamente, mas aparece na simbiose. Ela não aparece diretamente no Spitz, nos organizadores, mas não vamos esquecer, e isto é uma marca: o bebê sozinho não existe. O ser humano só se desenvolve com o objeto estruturante, ele depende do objeto estruturante que permite esse desenvolvimento. Bem, então, o Winnicott também, assim como no outro quadro, ocupa um lugar central, aqui também. Todos os conceitos winnicottianos são conceitos muito importantes. A dependência absoluta, a dependência, e isto se opõe diretamente, embora ele e Bion tenham participado intensamente da sua formação com a Melanie Klein, esta é uma diferença importante. Vocês vão ver depois a genialidade da Melanie Klein, nós colocamos mais adiante e não no momento do bebê, por uma razão. O bebê winnicottiano é um bebê dependente, é um bebê com uma formação subjetiva que depende do ambiente. É um bebê muito diferente do bebê que foi descrito pela Melanie Klein e é o bebê como realmente nós vemos hoje. O bebê do Bion também é um bebê que depende da mãe, da reverie, da continência. O bebê da Mahler, a Mahler nos ofereceu um olhar de pesquisa, fazendo, ela é muito bonita ela ter conseguido montar
esta teoria a partir da observação de 60 crianças, numa época em que não havia computador, e ela consegue descrever o desenvolvimento visto de fora, que sempre nos permite que a gente veja uma criancinha correndo de braços abertos, conseguindo correr, e a gente diga, ela está num caso de amor com o mundo, que foi o que a Mahler descreveu. Assim como, se a simbiose não foi bem estabelecida, o restante do desenvolvimento não se faz com toda a plenitude. Assim como os organizadores, nós, em qualquer teoria, nós vamos pensar no primeiro organizador do Spitz, no segundo organizador, no terceiro organizador, são pontos de referência, todos eles vistos, passíveis e necessários de serem vistos ao mesmo tempo. E, finalmente, Kohut com a formação do self, que corresponde ao Winnicott. Gente, é muito interessante, essa gente toda trabalhava intensamente sem ter contato uns com os outros, que foi a voz do Bowlby dizendo que cabia a gente conhecer as teorias deles. A teoria do Kohut da formação de self e a teoria de Winnicott como verdadeiro self tem, se a gente olha, pontos de contato que nós podemos estabelecer sem trair nenhuma das suas formulações. Bem, vamos ver a próxima, por favor. Fernanda. Aqui vocês veem rapidamente, nós vamos passar rapidamente. Eu disse para vocês que Erickson foi o teórico que fez questão de falar nas 8 idades do homem. E esta ideia da pirâmide como metáfora do desenvolvimento nos pareceu interessante e nós vamos utilizá-la. A próxima, por favor. Aqui a gente tem uma ideia do desenvolvimento, e aqui, no primeiro, o nosso quadro, nosso segundo quadro, diz respeito ao primeiro e ao segundo ano de vida. E aqui nós temos, no primeiro ano de vida, nós temos todo o desenvolvimento, por exemplo, de Piaget cognitivo, que não está aqui, todo o desenvolvimento das neurociências, às quais nós vamos nos referir, e que nesta época nós podemos falar, mas seguem em desenvolvimento. O próprio desenvolvimento psicanalítico, ele está um pouco baixo, aqui embaixo tem uma frase. Não sei se vocês estão vendo. Bom, aqui aparece a importância do cuidador, eu não sei se está aparecendo para vocês. Isto aqui só acontece de uma forma satisfatória, dependendo da intersubjetividade e do cuidador, que são os dois conceitos que se introduzem nesta teorização. O próximo, por favor. Aqui, como nós estamos, vamos dar um passeio rápido no reino da metáfora, nada é mais variável do que o tempo, do que as possibilidades de tempestades, de sol, de variação. E esta é a metáfora para a formação da nossa identidade. Não é um quadro em que as fases se sucedem, não. Ele é totalmente, na verdade, ele seria regido pela teoria do caos. A próxima. E é em cima desta base de desenvolvimento profundamente variável que nós podemos encontrar os autores psicanalíticos que se desenvolvem, e aqui a gente vê o quanto, como nós vimos naquele quadro, isso aqui é uma variante daquele outro quadro, já colocando os alicerces, as bases do primeiro e segundo ano de vida, com o peso dos autores, Kohut, Spitz, Bowlby, Biel, Melanie, Freud, etc. E depois nós vamos subindo no desenvolvimento e dependendo desta base, desse alicerce. Próximo, por favor. Aqui, em lugar dos autores, nós temos os conceitos. E os conceitos, nós vamos encontrar o filho imaginário, o filho real, do Soulet, a segurança básica,
o self verdadeiro, do Winnicott, a reverie do Bion, a dependência relativa do Winnicott, separação e individuação da Mahler, vergonha e autonomia do Erikson, vulnerabilidade narcísica da Mahler, e já na fase edípica é interessante, deste ponto de vista, a forma como a Mahler se refere ao Édipo como o quarto organizador, depois dos 3 organizadores de Spitz, colocando o Édipo como um ponto não de patologia, mas de organização de personalidade, com um self estável, com a possibilidade de identificações, com a constância objetal e rumo à independência. E aqui nós já estamos na latência, com as sublimações, aprendizagem, experiência, realidade social. A identidade, esta já é a fase da adolescência, e aqui nós demos um lugar especial a Melanie Klein em relação à posição depressiva e à posição esquizoparanoide, que sim demarca todo o funcionamento humano, mas não necessariamente do bebê. Muito mais à medida que nós crescemos e que nós nos deparamos com as nossas possibilidades de integração na posição depressiva, com as nossas possibilidades de não integração e de estar numa posição esquizoparanoide, que é a posição que se opõe à integração. Portanto, a Melanie Klein, hoje, para nós, paradoxalmente, de certa maneira, ela é mais importante no funcionamento adulto do que no funcionamento bebê, aonde nós colocamos a necessidade do desenvolvimento a organização psíquica que só mais tarde se adquire. E aqui, então, esta seria a metáfora do nosso desenvolvimento. A próxima, por favor. Próxima. E agora vamos nos encaminhando para a nossa revisita. Esse é o quadro inicial. Eu acrescentei Bernard Gauss, já veio a Porto Alegre, René Roussillon já veio a Porto Alegre, Vitor Guerra trabalhou bastante, muita gente o conhece, faleceu precocemente, e muitos outros autores. Então, nós não modificamos esse quadro, nós apenas afirmamos que ele segue, que deixa de se chamar a psiquiatria do bebê para se chamar não só a psiquiatria do bebê, mas, sobretudo, a psicanálise do desenvolvimento precoce, que é o nosso tema. A próxima, por favor. Neste movimento atual, e agora nós estamos na atualidade, de 2004 para cá, mas enfim, as neurociências têm contribuído enormemente para reforçar estes aspectos da importância do desenvolvimento precoce, e ela pode, faz parte da nossa proposta de integração, o fato de que nós podemos perfeitamente reunir as neurociências com os conceitos psicanalíticos sem que eles se traiam uns aos outros. Este é um conceito que vale a pena que a gente lembre, neurônios espelho. O Daniel Stern, que trabalhou com crianças, que trabalhou com adultos, que faleceu recentemente, o Daniel Stern assumiu do Vitor Galés, que foi o neurocientista que descreveu os neurônios espelho, ele assumiu dizendo, claramente, o sistema de neurônios espelho pode nos levar longe na compreensão, no nível neural, de contágio, ressonância, empatia, simpatia, identificação e intersubjetividade. Então, todo o fato de que o ser humano é formado de uma maneira intersubjetiva, com o que é bom nisto, com o que é necessário e com as falhas que podem decorrer e que podem se encontrar só no adulto,
Isto é o ponto de vista do desenvolvimento precoce. A próxima, por favor. O Stolorow também veio a Porto Alegre, é um corrutiano, e também tem uma contribuição importante. Ele tem um livro que a gente tem usado bastante, que é a Psicanálise das Paradas do Desenvolvimento. O Stolorow chama atenção para a intersubjetividade e diz: as organizações da experiência emocional tomam forma desenvolvimentalmente em contextos relacionais constitutivos ou intersubjetivos. A teoria dos sistemas intersubjetivos as conceitua como sendo uma atividade organizadora inconsciente. Então, a intersubjetividade e o inconsciente se entrelaçam e formam este corpo de compreensão do que a gente tenta identificar em cada paciente, em cada falha, em cada organização de um programa de possibilidades terapêuticas, muitas vezes restitutivas. Mas o que nos importa é que a intersubjetividade precede a subjetividade. Isso aqui não é muito diferente do que o Winnicott quando diz: não existe um bebê sozinho, só existe com o seu cuidador. A próxima. Ainda é Stern que nos fala nessa subjetividade. A nossa vida mental é co-criada, o diálogo co-criativo contínuo com outras mentes é o que ele chama a matriz intersubjetiva, e o que importa disto é que passa para as funções terapêuticas. Este diálogo contínuo, capaz de se renovar, é a base possível de transformações também terapêuticas. Adiante. A próxima, por favor. Bem, e aqui nós... Não, René Roussillon, por favor. Não, para trás. Não. Pois é. Fernanda, tu pulaste. Para trás. Aqui, vamos parar aqui um pouquinho. Dos autores atuais, nós escolhemos como representante do momento atual René Roussillon. É claro, vou fazer um parêntese rápido. Tanto a Esther quanto eu fizemos a nossa formação na França. Então, não há dúvida de que nós temos uma proximidade maior com os autores franceses, mas isto transborda, na verdade. O Roussillon já esteve em Porto Alegre, tem livros traduzidos, e é um homem que trabalha complexa e intensamente com a teoria freudiana e com a teoria winnicottiana. Se ele estivesse no nosso quadro, nós teríamos novamente dois caminhos que se somam e que produzem a teoria própria do Roussillon, com muitas repercussões, inclusive, no que ele propõe como formas de abordagem clínica. Então, Roussillon tem se dedicado à compreensão das perturbações psíquicas que envolvem traumas precoces e repetitivos, estados de agonia, defesas radicais, clivagem, falhas graves e incapacitantes da constituição psíquica, especialmente na capacidade de simbolização primária e apropriação subjetiva. Os elementos cindidos e não simbolizados retornam continuamente e aparecem fora do psiquismo. Eu aqui pensaria em Bion, ele não pensa. Manifestando-se nas patologias psicossomáticas e de comportamento. A essas patologias graves, que ele chama do narcisismo, do self, ele chama sofrimentos narcísico-identitários, ou patologias de sobrevivência, ou de situações limites e extremas da subjetividade. Eu acho que ele exemplifica a importância do desenvolvimento precoce
e a possibilidade da gente entender, a partir das falhas no desenvolvimento precoce, se entender patologias que se apresentam mais tarde, na adolescência e na idade adulta. Adiante agora. Então, estamos nos encaminhando para o final, abordados pelos diferentes autores, o conceito do desenvolvimento precoce enriquece a compreensão dos elementos, dos campos, dos espaços psíquicos, dos traumas precoces, e é preciso que a gente valorize todo o aspecto do desenvolvimento não verbal, tudo que inclui a intersubjetividade sendo necessária para a subjetivação, as necessidades do eu, a importância essencial do objeto. Eu acho que aparece um quadrinho que tapa falhas do self e a empatia, finalmente, que implica nesta interação. A próxima, por favor. A próxima. Bem, o ECRO é o último conceito que eu quero compartilhar com vocês. ECRO é o esquema conceitual referencial operativo, é um conceito antigo do Pichon-Rivière, que significa a constituição pelo conjunto de experiências e conceitos que a gente estuda, que se entrelaçam e compõem a identidade de cada terapeuta, numa construção constante, consciente e também inconsciente. Então, o que nós apresentamos para vocês não deixa de ser o nosso ECRO, mas a ideia é de que isto seja uma apresentação aberta. Os nossos quadros, os nossos rumos, os nossos caminhos funcionam como mapas abertos. A ideia, e eu espero então que para comemorar os 20 anos do IPSE, a gente tenha de alguma forma contribuído para que vocês sigam nessa construção constante de oportunizar para cada terapeuta, para cada aluno, a possibilidade da liberdade de pensar, da liberdade de buscar os seus referenciais, de se construir com a sua identidade constantemente, consciente e inconscientemente. Esse é o meu abraço para vocês. Próximo. Pronto. Tá bom. Bom, Norma, só posso te dizer que eu acho que eu vou falar por todo mundo, né? Que eu acho que nós recebemos agora uma verdadeira aula, ainda bem que está sendo gravada, para a gente poder ter esse acesso a essa tua exposição assim tão minuciosa, toda essa pesquisa de anos, né? Que tu fizeste, né? Eu pediria que quem quisesse comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, colocasse no chat para eu poder conseguir visualizar, né? Mas nesse primeiro momento, assim, eu já lanço uma pergunta, Norma, enquanto isso depois eu vou ler as mensagens no chat. A pergunta é que eu vi uma palavra no meio da tua exposição lá, resiliência. Aham. E aí eu fiquei com vontade de te ouvir como é que tu vê esse conceito hoje, né? E como é que tu vê integrado a essas teorias todas, né? Que é um conceito, na verdade, de anos para cá, se a gente vai pensar, é recente, né? Que a gente tem usado. Queria poder te ouvir um pouco mais sobre isso. Eu sei onde é que ele está e eu sei que eu não li. Eu coloquei numa daquelas pirâmides. Isso aí. Na pirâmide da variabilidade e das coisas que interferem no tempo, aquilo tudo. Pois é, a resiliência eu acho que obrigada pela pergunta, Soraya. A resiliência é um desses conceitos aos quais é um bom exemplo existe o conceito resiliência, né, que se desenvolveu, que é importante, que é a história da possibilidade de que, diante do trauma, não haja uma ruptura, mas haja a possibilidade da volta à situação anterior. A resiliência vem da física. E o material resiliente seria um material
que sofre o trauma, que se dobra, mas que depois mantém a capacidade de voltar à situação anterior. Isso seria a resiliência. Na integração com o desenvolvimento precoce e com os demais, com outras teorias, se pensa hoje que nós podemos, por um lado, Soraya, avaliar a resiliência em vários momentos. Um bebezinho, por exemplo, aqueles bebês, os órfãos da Romênia. Nos órfãos da Romênia, alguns conseguiram manter dentro de si, submetidos a uma situação de muito desamparo, de um cuidado com muitas falhas, conseguiram manter e não perder o seu potencial. Então, eles são resilientes. Um velho que sofra perdas, que adoeça da Covid, que consiga melhorar e que consiga se sentir feliz com esta volta à vida, também é resiliente. Então, a resiliência é um conceito que atravessa em cada situação, em cada idade e em cada situação de trauma, tu vais poder avaliar se aquela pessoa é resiliente naquela situação ou não. Às vezes nós temos nos perguntado se a resiliência se mantém ou se múltiplos traumas poderiam fazer com que uma pessoa perdesse a sua capacidade de resiliência. Mas o que nos importa também, e é por isso que a resiliência está naquele quadro, é que provavelmente faz parte da formação da resiliência também um desenvolvimento precoce, satisfatório, bem nutrido. Esta seria a ideia. Aliás, achei fantástico aquele quadro da natureza, né? Da tempestade e depois o céu ficando um pouco mais limpo, enfim. Eu vou passar para os comentários aqui, vamos ver quem é que quer comentar. A Karen, nossa associada, Mascarello, diz que é muito interessante a fala da Norma, uma fala que contempla o que estamos estudando desde o início no CEPOP. Visão ampliada de autores, de conceitos que dão sentido à aprendizagem porque se interrelacionam. Enquanto tu estava expondo, eu estava pensando exatamente isso que a Karen comentou, né? Que a tua exposição vem muito ao encontro do que a gente tem trabalhado no IPSE também. Essa integração com os autores, né? E sem, digamos assim, perder o foco, assim. Claro que alguns a gente prioriza mais do que outros, né? Mas acho que esse o comentário dela realmente é bem pertinente, né? A Ângela Wirth dá parabéns para a Norma, excelente apresentação. A Mônica, parabéns, Norma, pelo tempo dedicado às leituras, que hoje te permite contribuir esse conhecimento conosco. Amei te escutar, meus ouvidos agradecem e meu cérebro diz para te levar para casa. Tá. A Anne quer falar, antes de eu passar a palavra para a Anne, a Luciana Gehlen, é possível ter acesso à apresentação? Muito obrigada pela fala, conceitos complexos, mas apresentados de forma muito didática. Norma, tu autoriza o compartilhamento da tua apresentação? Com certeza, com certeza. Com prazer. Tá certo. Eu vou passar a palavra para a Anne, então. Se tiver mais alguém que queira falar, eu cedo meu espaço, Soraya, porque a gente está com Não, mas tá tranquilo, Anne. Tá. Bom, primeiro a questão do ECRO, né, que eu acho que a nossa formação nunca acaba, né? Essa questão de ampliar o nosso espaço mental, o nosso crescimento mental, né? Eu acho que está, principalmente para a gente, né, como pessoas e também como psicoterapeutas, né? Dentro de poder ter um conhecimento de todas não, mas enfim, do máximo de teorias para poder ir integrando elas no nosso fazer, né? Mas eu fiquei pensando na resiliência e eu fiquei pensando, tu falaste no Bion, que o Bion fala e a Melanie também começa e o Bion depois continua, da questão da frustração, né? Que seria inata. A tolerância à frustração seria inata. E aí eu fiquei pensando a gente juntar a resiliência a isso, né? E essa integração, né, daquilo que cada indivíduo traz de inato junto com o cuidado, né,
e a possibilidade dessa mãe entrar em contato. E aí vai se dar a possibilidade ou não de uma maior ou menor resiliência. Não sei se tu concordas, foi a que eu fiquei pensando, né? A questão da frustração, da tolerância à frustração inata. Obrigada, Anne. Olha, eu acho que é um desafio teórico e real a gente pensar tudo que é inato necessariamente é genético. Uhum. E nós temos uma expressão que eu não trouxe, mas que eu acho que vale a pena que a gente lembre. Hoje se fala em epigenética. A epigenética significa o seguinte, que a genética não é soberana. A genética vai se manifestar dependendo do ambiente. E existem já estudos muito importantes em que a mesma carga genética submetida a uma situação negativa, ela se expressa de uma forma. E recebendo, ao contrário, um entorno positivo, ela se expressa de outra forma. Isso é tão importante, Anne, nós não estudamos isso, mas nós temos que conhecer. E isso, a meu ver, isso dá um peso enorme, muito maior ao ambiente do que a genética. Embora, sem dúvida, se não houver algum elemento inato, nós não temos o que desenvolver. Portanto, a genética... Qual a equação, né? Qual a equação que vai se dando, né, entre essa relação? A questão é que a equação ela é dinâmica. E ela é uma equação que pode ser modificada dependendo do que ocorrer. E eu acho que isso nos dá bem uma ideia deste entrelaçamento e deste dinamismo. Dessa questão da intersubjetividade que tu coloca bem. Com certeza. Que vem antes da subjetividade. Antes da subjetividade. É que a intersubjetividade é enorme, ela vai incluir aspectos positivos, falhas, ausências, invasões, tudo o que ocorre de um objeto estruturante ou não. Isso. O bebê em formação, realmente, em processo de existência, de subjetivação. Sim. Tem mais comentários e perguntas. Acho que a Anne tinha mais uma outra questão, mas eu vou passar a palavra para a Gila. Pode passar. Tá. A Gila diz muito obrigada pela generosidade de compartilhar teu conhecimento, Norma. Que felicidade em te rever com saúde. Simpatizei com o conceito ECRO porque é democrático. A integração é democrática. Com certeza, com certeza. Bom, Anne, tu tinha feito um outro comentário também, anterior, sobre o Roussillon, fala de Bion. Isso. Estou lendo aqui. Sim, é que na verdade tu falaste que ele ele parte de Freud e o Winnicott, mas na fala dele a gente enxerga Bion. Né? É um pensamento sem pensador. Tu tem razão. Foi a Norma. Pois é, por isso que tu falaste que ele a gente enxerga. Ele não, é um pensamento sem pensador, como diria Bion. Mas, Norma, já está aí entra uma outra pergunta que eu ia fazer. A gente enxerga no Winnicott, às vezes, o Firenze. Que bom que tu falaste. E onde anda o Firenze no... A minha querida amiga Ieda Portela, eu faço uma homenagem à Ieda. A Ieda sempre me dizia isto. A Ieda gostava muito do Firenze. Nós chegamos a fazer uma brincadeira, ela me mandou este quadro com o Firenze. E a única questão que eu só posso te dizer que é uma questão de ECRO. Eu conheço muito pouco do Firenze. O meu pouco é uma questão de falha pessoal, tu entende? Eu sei que ele existe, eu sei que ele é importante, eu raramente me lembro dele. E aconteceu a mesma coisa com a Esther. A gente reconhece quando as pessoas... Nós tivemos, agora eu não vou me lembrar dos nomes, nós tivemos teve um autor italiano importante que se baseia em Firenze. Eu comprei o livro, dei para a Ieda de presente, gostei muito de assistir, mas ele não... Olha, é um exemplo muito claro. Ele, embora eu
eu reconheça e saiba que ele é importante, ele não entrou no meu ecro. O que é que eu vou fazer? É uma falha. Mas deve entrar no ecro de quem puder colocar o Firenze, com certeza. Mas é que o Firenze também, na história da psicanálise, ele ficou um pouco de lado, né? Foi de uns tempos para cá que ele está sendo resgatado, né? Então, eu só conheci, Soraya, ao longo de muitos anos, na verdade, eu só conheci um texto do Ferenczi, que é o texto da diferença de línguas, e que é extremamente importante. Só que o Ferenczi tem uma obra importante que tem a ver, que contribui enormemente para situações de trauma, para situações de psicoterapia, de formação de planos terapêuticos. Isso eu me lembro da Ieda sempre me falar, mas eu não tenho eu não posso falar do Ferenczi no sentido justamente das leituras e da ferramenta. Vamos dizer, ferramenta é um outro conceito interessante. As teorias são ferramentas, são instrumentos. Se a gente aprende a usá-los, a gente aprende a usá-los. Senão a gente sabe que eles existem, mas outras pessoas usam melhor do que a gente. Claro, claro. Com certeza, né? Com certeza, enfim, tu fizeste um esquema super amplo, mas claro que mesmo assim a gente lembra de um ou outro, né? Inclusive a Gila fez um comentário. Gila, tu não quer falar? Daí a gente vai abrir a palavra para a Gila. Isso. Eu tenho... Oi, Norma. Oi. Prazer. Oi, bom dia para todo mundo. É que eu estou um pouco entusiasmada, porque eu tenho estudado Ogden. Ogden. Também, é outro. O americano. O Ogden eu conheço um pouco mais, Então eu colocaria, né, além do Ferenczi, que estamos estudando, o Ogden, porque me parece que ele integra muitas teorias, né? Eu tenho lido Matriz da Mente no grupo de estudo, e ele faz uma integração de tudo isso, né? Ele vai pegando Klein, relendo Bion, né? O conceito de reverie do Bion. Então eu colocaria no meu ecro, Ogden. Fico muito feliz de estimular o teu ecro. E acho que o Ogden é beleza. Bom, gente, infelizmente eu tenho que começar a encaminhar para o final, assim. Foi muito bom, Norma, te ter conosco hoje. Eu acho que foi uma aula, assim, eu acho que tu tem toda uma trajetória de estudo, assim, muito profunda. E, junto com a Esther Litvin. Junto com a Esther Litvin, que realmente vocês duas, né, que estudaram juntas, assim, e montaram isso, né? Então não imagina quantos anos, quem sabe, quem já foi meu aluno ou quem é aluno aí do IPS, não imagina quantos anos eu projeto aquela grade, né? Ficamos muito felizes. É um prazer poder trazer quem escreveu a grade, né? Então, assim, eu vou me encaminhando, agradecendo eu e a Anne, né? Agradecemos muito a tua presença, né? A gente ficou muito feliz que tu aceitou o convite. Nesse sentido, a gente pensa que a pandemia trouxe esse benefício, dessa possibilidade de um recurso que a gente poderia estar usando há muito tempo, mas que a gente não usava, né? E foi mais fácil te trazer dessa vez, né, Norma? Mas, enfim, eu vou encerrar também apresentando os próximos eventos do IPSE, que a gente está sempre em movimento, né, Norma? A gente sempre tem eventos no mês, né? Então, a semana que vem nós temos uma apresentação de monografia. Antes da apresentação de monografia, nós temos um evento, precisamos falar sobre suicídio e saúde mental e prevenção do suicídio, com Samantha Dubogras, e o evento é coordenado pela nossa docente Gabriela Golim. Na sexta de manhã, temos a apresentação de monografia, transferência e seus desdobramentos no filicídio alienante em ato. Apresentação de Nicolas Petri, a orientadora Valderi Stimen e o comentarista Inácio Paim. Deve conhecer, né, Norma, o Inácio. Bom, no dia 2 de outubro, já estou adiantando também de outubro, nós vamos ter o Joaquim Jorge falando sobre o transtorno borderline e a incapacidade de estar só. E, enfim, aí a gente vai ter outras coisas que a gente vai ir divulgando, outros eventos, o IPSE Ensine vai ter também de novo, outras atividades que a gente está sempre em movimento, né?
Então é isso, acho que a gente vai agradecendo, né? Acho que vamos abrir os microfones para uma salva de palmas. Grande parabéns ao IPSE. Obrigada. Então tá, obrigada, Norma. Norma e Anne, fica só um pouquinho mais. Acho que a Norma já saiu. Ah, já saiu, tá certo. Saiu. Então tá. Então é isso. É isso. Ah, a Sara comentou, não li o comentário da Sara, que é muita coisa para ler. É, né? Eu passo para ela depois. Isso. Então tá, eu acho que quem encerra a reunião é as gurias, né? Isso. Vou lá também. Tchau, tchau. Tchau.